De facto, o entendimento que o PCP tem do ponto de vista da defesa e do reforço do regime democrático assenta desde logo na garantia da liberdade de imprensa, na liberdade de informação e da liberdade de expressão. Entendemos e acompanhamos a ideia de que nos últimos 20 anos assistimos a uma mutação profunda do ponto de vista do setor económico e de como é que tem condicionado o fator económico no processo de concentração da propriedade da comunicação social. Entendemos que há um conjunto de alterações tendo em conta novas realidades empresariais, inclusive é um novo quadro das relações laborais e novas formas de encarar o papel da informação e dos jornalistas. Entendemos negativamente que a visão mercantilista da informação e da gestão não contribui para o reforço da democracia e não contribui para o reforço da visão plural da sociedade e da informação. Entendemos que, a par desta alteração profunda no setor da comunicação social, do ponto de vista da sua propriedade, paralelamente foi acompanhada de alterações legislativas ao Estatuto do Jornalista que foram profundamente lesivas e mesmo contrárias ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores deste setor. Daria apenas o exemplo do recurso generalizado à substituição de jornalistas por estudantes de comunicação social e estagiários, muitas vezes trabalho sem qualquer remuneração, o recurso a diversas formas de trabalho precário, falsa prestação de recibos verdes, contratos a termo sem qualquer fundamento, a proliferação de contratos individuais de trabalho, prevendo condições de trabalho piores do que as previstas nas convenções coletivas, estagnação ou mesmo inexistência de carreiras profissionais, diminuição dos salários reais e atribuição das atualizações decididas de forma discricionária, inclusive o flagelo de quando o jornalista ou um trabalhador deste setor da comunicação social encontra o desemprego, a única alternativa que tem muitas vezes é o regime de freelance, e o que acontece é que as tabelas hoje praticadas revelam valores de preços de trabalhos iguais ou inferiores a praticados há 10 anos. Acontece que nós entendemos que, inclusive, a redução do número de efetivos nas redações são realidades que nos deixam preocupados face à precariedade, a níveis e a ritmos de trabalho muito intensivos, num setor em que, como o Sr. Ministro referiu, tem assistido a uma ocupação de um espaço público cada vez maior, mas que não foi acompanhado da consagração de direitos dos profissionais desta área, muitas vezes, inclusive, neste setor que encontrou até no setor financeiro uma possibilidade de negócio e, portanto, uma viabilidade económica, mas que não tem sido acompanhado da consagração dos direitos destes trabalhadores. De facto, a crise a este setor, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, chegou já há muito tempo e nós entendemos isso como algo muito preocupante. De facto, o Estatuto do Jornalista que foi aprovado tem sido um fator de promoção da precariedade e tem permitido proceder e facilitar os despedimentos coletivos. Eu dou exemplo ao Sr. Ministro, por exemplo, do exemplo do despedimento coletivo dos 122 trabalhadores no Jornal de Notícias, dos 100 trabalhadores do 1º de dezembro, que hoje este jornal é apenas produzido por 3 jornalistas e um trabalhador sem carteira profissional. Todos estes 4 trabalhadores com salários em atraso há vários meses. Posso-lhe dar também o exemplo do encerramento de outros títulos, como o Semanário e a revista Motor Tuning. O Jornal Motor, outro título deste mesmo universo da empresa, está a ser produzido por um único jornalista, também com salários em atraso há vários meses. Nós entendemos, de facto, que a degradação das condições de trabalho destes jornalistas é um fator de empobrecimento da vida democrática. É hoje mais claro que a aprovação das alterações legislativas ao Estatuto do Jornalista vieram reforçar o poder da entidade patronal, vieram fragilizar os direitos laborais dos jornalistas e degradaram em alguns aspectos a qualidade do jornalismo praticado. Nós entendemos que, e estamos disponíveis para acompanhar o raciocínio que o Sr. Ministro fez relativamente a uma maior imensidão, uma maior possibilidade tecnológica de meios de difusão da informação, mas entendemos que a pluralidade de meios não pode significar por si só uma pluralidade de meios sem justificar uma pluralidade informativa do ponto de vista de opinião e de expressão.
Perante isto, o que lhe gostaria de colocar, Sr. Ministro, era a seguinte questão. Está o Governo disponível para corrigir este instrumento que se revelou em todas as suas expressões, contrário aos direitos do jornalismo e ao pluralismo de informação e de expressão? Esta era a primeira questão que lhe queria colocar. Depois, relativamente a esta matéria, tinha outra questão a colocar-lhe. Tem o Governo conhecimento da situação dos 100 trabalhadores do jornal 1º de Janeiro, que após 1 ano e 5 meses de despedimento coletivo, onde ficaram por liquidar salários e subsídios de férias em atraso, respectivas indenizações, ainda nem sequer foi produzida sentença judicial e no Tribunal do Trabalho do Porto não há sequer um julgamento marcado? Esta era as duas primeiras questões que lhe queria colocar. Relativamente a outra questão que já foi aqui abordada por outros deputados, que diz respeito à publicidade do Estado, na página 116 do programa do Governo, no 7º capítulo dedicado à Justiça, à Segurança e à Qualidade na Democracia, é afirmado, e passo a citar, como aliás o Sr. Ministro já fez, que no quadro dos incentivos à comunicação social será enfatizada a necessidade de assegurar uma oferta qualificada e diversificada, dotando de eficácia as regras sobre a distribuição da publicidade do Estado ou institucional. Fim de citação. Com base nesta afirmação, e tendo em conta notícias recentemente divulgadas, o que lhe gostaria de colocar era quais são, de facto, os critérios, assumindo desde já que não são certamente políticos, mas quais são, de facto, os critérios que definem a escolha de um determinado órgão de comunicação social como alvo de publicidade institucional e não outro. A pergunta é muito concreta. Quais os critérios concretos, se me pudesse citar o regulamento que tem ou qualquer outro instrumento, relativamente a poder fortalecer também este aspecto da transparência institucional e da transparência democrática? Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a questão que lhe gostaria de colocar primeiramente tinha a ver com a questão de como anunciou o switch-off da televisão digital terrestre para abril de 2012, se existia já uma perspectiva de custo para os descodificadores e em que parâmetros é que se enquadraria. A segunda questão diz respeito à resposta que o Sr. Ministro deu relativamente à propriedade institucional e que nos deixa, de certa forma, preocupados a assunção por parte do Sr. Ministro que não existem critérios objetivos de definição de atribuição da publicidade institucional pelos vários órgãos de comunicação social. Depreendo da afirmação que o Sr. Ministro aqui fez hoje relativamente à disponibilidade online de alguns dados, que possa ser um primeiro passo. A questão que lhe coloco é se assume a necessidade de tomar outras medidas visando a transparência na atribuição desta oferta publicitária institucional. Relativamente ao Estatuto de Jornalista, reconhecendo que não diz apenas respeito a matérias laborais, o Estatuto de Jornalista teve consequências concretas e profundas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores desta área. E o Sr. Ministro falou sobre os direitos de autor, eu gostaria de alertar para o número 3 do artigo 7º do Estatuto Jornalista, que diz que o direito de utilização da obra protegida pelo direito de autor para fins informativos pelo prazo de 30 dias em cada um dos órgãos de comunicação social e respectivos sítios eletrónicos detidos pela empresa ou grupo económica que o jornalista se encontra vinculado, não acresce qualquer tipo de remuneração para além da utilização desta obra do jornalista, mas não reconhece a necessidade de remuneração extraordinária por isso. Entendemos também relativamente à questão de independência do trabalho e do direito de autor do jornalista, que se encontra de certa forma limitado, tendo em conta a possibilidade do superior hierárquico do jornalista ter o poder legítimo de alterar o trabalho deste, bastando invocar a necessidade de dimensionamento ou de correção linguística. A questão que eu gostaria de colocar, Sr. Ministro, era, depreendendo objetivamente as diferenças de opinião e respeitando que temos relativamente a esta matéria, se o Sr. Ministro reconhece que o Estatuto de Jornalista abriu as portas à possibilidade de uma redação única, ou seja, a possibilidade de termos a situação de haver 20 títulos diferentes, força de exemplo, sempre com a mesma notícia em concreto. E, de facto, se o Sr. Ministro reconhece que isto degrada do ponto de vista da informação jornalística e do serviço público que daí se depreende. De facto, o direito à utilização durante 30 dias sem custos do trabalho do jornalista num determinado órgão de comunicação social para qualquer outro suporte em qualquer outro órgão de comunicação social, eu penso
que decorre da nossa análise que deslegitima e fragiliza as relações de trabalho do ponto de vista destes trabalhadores. Obrigada.